Amigos e amigas, nesta terça-feira, dia 3 de agosto, o Evangelho de nossa reflexão, Mateus capítulo 14, versículos 22 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos que a tocaram ficaram saciados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Após a multiplicação dos pães, os discípulos vão à frente de Jesus para a outra margem. Jesus se retira a sós para o seu momento de colóquio com o Pai. E de madrugada, Jesus vai ao encontro dos discípulos andando sobre as águas do mar, para espanto, para susto, para um certo pavor que os discípulos sentiram, pensando que Jesus fosse um fantasma. Mas vem a palavra de Jesus sempre confortadora: coragem, sou eu, não tenhais medo. Pedro, sempre Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, andando também sobre as águas do mar. Vem, diz Jesus para Pedro. Pedro começa a andar, mas sua fé começa a vacilar. Sempre na nossa vida, quando a nossa fé vacila, nós começamos a afundar. Passamos pela experiência de um medo ainda maior, mais profundo. Passamos pela experiência de que as coisas não darão certo, de que está tudo perdido. No fundo, o que se perdeu foi a nossa fé, foi a nossa confiança, foi o nosso desejo de estar mais próximo, mais junto de Deus. Pois no momento de adversidades, muitas vezes deixamos Deus de lado. E eis o nosso grande erro, eis o motivo do nosso afundamento ou do nosso afogamento. Por isso que Jesus sempre vai tomar nossa mão de volta para dizer: olha, pessoa fraca na fé, acredite, confie mais, eu estou do seu lado, eu já prometi, eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Por que duvidar? É um alerta para nós, que muitas vezes duvidamos. Mas chama-nos ainda a atenção nesse evangelho. É quando terminam a travessia, que chegam em Genezaré. Os habitantes reconhecem Jesus e vão à procura de Jesus. Levam a Jesus os seus doentes. E tem uma fé, uma confiança tão grande, que basta tocar na barra das vestes de Jesus, que ficarão curados. E mediante esta fé, essa confiança, alcançam a cura, alcançam a graça de chegar a um fim à sua enfermidade. Essa confiança, esta fé, que todos nós devemos ter ao longo da grande travessia que nós fazemos
no mar da existência. Como se a nossa vida fosse um barco. E ela vai nos levando para outra margem. E durante essa grande travessia, a confiança é imprescindível para cada um de nós. Oremos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade, para com os filhos e filhas que vos imploram, e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação, conservando renovada, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.